Bom dia. Bom dia. Boa quarta-feira para todos. Igual. Beleza. Já até sei. Dá uma moleza, não dá? Nossa, que som. Estou aqui pensando. Isso é força da oração, né? Poder de Deus, de Meshama, como mexe, né, com a gente, amolece tudo. Imagina a toxina que está solidificada dentro, começa a dissolver tudo. É como ficar recebendo jorê. Vamos lá, força na peruca. Ensinamento de Meishu Sama: isolamento pela doença. Publicado no livro A Arte do Jorei, volume 3, editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakashi. Há algum tempo ouvi relatos sobre uma viúva tuberculose com cerca de 40 anos que após o falecimento de seu marido não tinha para onde ir, pois os seus parentes e amigos temiam o contágio. Fiquei compadecido e a acolhi sob meu teto, onde nenhum dos residentes foi contaminado. Com o passar do tempo, ela readquiriu a saúde normal e continua a trabalhar em minha residência até hoje, onde ninguém se preocupa com tuberculose, pois sabem que, embora se contaminassem, seriam facilmente curados. Relembrando que tuberculose, na década de 30, década de 40 do século passado, não tinha tratamento, a pessoa era um risco muito grande de óbito, né? Uma doença muito pesada, uma purificação muito grave, né? E as pessoas buscavam tratamentos, e os tratamentos faziam com que a tuberculose piorasse. E na casa de Meshama, ele colocava pessoas com tuberculose, não só pessoas como essa senhora, que o marido faleceu de tuberculose, né? E todo mundo, o parente ficou, ela não tinha para onde ir, o parente tudo ficou com medo de acolher ela. O Meshama falou: não, vem para cá. Mas o meu marido morreu. Eu falei: não tem problema, isso aí não é nada. E ninguém tinha medo. Isso é que é o mais interessante, porque tinha certeza que se contraísse seria curado. Nós tivemos em 2019, 2020, 2021, 2022 e até hoje ainda um pouco, um problema sério, né? Que as pessoas morriam de medo. Mas, interessante aqui, as pessoas que já estavam entendendo melhor, né? E é interessante como o tempo passa, já passou 4 anos, né? Estava tudo tranquilo. Essa segurança que a gente tem em Deus. Deus tem poder, acredita que Ele tem poder, tem força, porque Ele mostra isso para a gente todo dia. Basta observar, ficar atento, você mesmo percebe, né? Só o fato de acreditar que a tuberculose não é contagiosa proporciona aos meus adeptos uma grande tranquilidade.
Isso é fé. Você acredita. E não porque falaram, disseram, ou você leu, mas porque você experienciou na sua vida as curas pelo Jorei, entendeu, né, o que é a doença, o que é a lei da purificação, os benefícios que as purificações nos causam. E aí, ao invés de ter medo de ficar doente, quando fica doente, ou seja, quando está purificando, fica com o coração agradecido. Sofre, tem incômodo, tem desconforto, tem dor, tem tudo isso, igualzinho todo mundo. A diferença é que você está tranquilo, sem medo, enquanto a maioria, se a pessoa descobre que está com dengue hoje em dia, fica apavorado, porque a mídia, a imprensa faz uma coisa assim ficar desse tamanho. É interessante, explosão do número do caso de dengue. 100 mil casos de dengue no mês passado, janeiro, né? Esse mês. Já morreram 10 pessoas. 100 mil pessoas. Morreram 10 pessoas. Pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. É 0,00 alguma coisa. Não tem lógica esse pânico. Tem pessoas que já estão com o organismo totalmente debilitado. Pessoas que já não têm mais órgãos que foram removidos. Pessoas que tiveram que receber órgãos que o órgão dela ficou obsoleto, não é? Inútil, né? Definhou. Pessoas que têm, como se fala na medicina, comorbidades graves. Aí tem jeito mesmo, né? Qualquer resfriado vai morrer. Se tropeçar, quebrar uma unha, morre. Mas a esmagadora maioria é como se fosse uma gripe muito, muito forte. Eu tive já acho que 3, 4 vezes dengue. Agora já fica difícil saber se era dengue, covid, o que era, né? Porque como a gente estudou ontem, não sei, que Meixo Sama fala, é melhor nem fazer diagnóstico, não saber o nome, para não entrar no psicológico. Isso fica tranquilo, isso daí não é nada. Ai, não pode, se eu tiver com um vírus, a outra pessoa pegar, ele fala, não tem nada a ver. Só se tiver a toxina correspondente a isso. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem todo tipo de toxina, né? Então, é sujeito a contrair. Mas é bom porque é uma limpeza. Então, isso que precisa entender. E quem entende realmente vive em paz, vive tranquilo. Isso é... No mundo, porém, as pessoas estão sempre em estado de alerta. E o temor do contágio tem gerado inúmeras tragédias. A vida familiar desmorona pela segregação do paciente, ao qual são destinados pratos, talheres, roupa de cama, objetos de uso pessoal separados. Meixo Sama colocava os tuberculosos na casa dele, não tinha nada separado, era tudo ali, ó, misturado. Tem esposos, pais e irmãos são impedidos de se falarem de perto. De fato, se dermos crédito ao que diz a medicina, não se pode agir de outra maneira. De fato, se você acredita no que a medicina fala,
Você se tranca na sua casa, se isola, vive de máscara, tomando banho o tempo inteiro. Tem uma membro? Tem uma membro que, quando começou a frequentar aqui, estava com problema de síndrome do pânico por causa da pandemia, né? Do Covid. Então, ela começou a vir aqui, mas ela tinha muito medo de vir. Muito medo. Se alguém ia na casa dela, depois que a pessoa saía, ela já não gostava, mas se alguém, quando saía, ela saía desinfectando tudo, ia tomar banho, trocava de roupa, lavava roupa. Paranoia, uma paranoia, porque a pessoa acredita no que a medicina fala, né? Esse é o problema. Mas, como a gente não acredita, está tudo tranquilo, está favorável. Há também o caso de uma moça com idade de 16 ou 17 anos que vivia numa comunidade agrícola e foi declarada tuberculosa. A partir de então, passou a viver segregada, tendo que ir morar numa casa afastada que lhe fora construída. A moradia ficava à beira da estrada e quando precisava passar por ali, as pessoas corriam, cobrindo a boca. Ao ouvir essa história contada pela própria moça, lembro-me de ter dado boas risadas. A mexicana era terrível, não? A pessoa vinha e falava, nossa, olha o que aconteceu ali. A maioria das pessoas fala, nossa, que coisa horrorosa. A mexicana ria. Ele tinha um lado meio irônico. A gente percebe, né? A gente não conviveu, mas lendo sobre ele era, como hoje, né? A pessoa vê assim e fala, estou purificando. Nossa, que bom, né? Aí quando eu estou purificando e falo para alguém, nossa, estou com uma dor aqui, a pessoa fala, que bom, né? Eu falo, é mesmo, é bom mesmo. Tá certo. E aí vai virando tudo motivo de riso e de descontração e alivia tudo. Como ajuda, viu? Do que o peso. Você colocando, você já não está muito bom, com dor, desconforto, e ainda põe o peso em cima, só piora, né? Por isso a leveza é fundamental, né? Essa tranquilidade, vai passar, do jeito que veio vai, está tranquilo, muda tudo. Apesar de ser uma atitude um tanto tragicômica, havia certa lógica no pensamento daquelas pessoas, pois todos temem o contágio pelo ar. Quando há um tuberculoso numa família, os seus parentes não conseguem se livrar da preocupação de contagiar-se a qualquer momento. Bebe água, né? Pega o copo, põe no escorredor. Nem lava. Aí o outro, com preguiça de pegar o copo no armário, vai lá e pega o do escorredor, que está mais perto, e pega a água e bebe. Já pegou, já está contaminado. Meu Deus do céu. Vamos compartilhar, né? As coisas. As purificações também, né? Se tiver que ser, vai ser. Quantas pessoas um tinha, o outro não tinha. Mas muitos casos que um tinha, o outro também tinha. Mas não é porque contagiou, é porque tinha a mesma coisa.
dentro, que precisava limpar. Aí vem limpeza mesmo. Tinha alimento para aquele vírus, para aquela bactéria. Tinha toxina. Aí vai. E todo mundo tem. E vai purificar. Vai purificar. As vacinas até impedem, né? Por um tempo. Mas vírus ele vai modificando, ele transmuta. Se torna uma outra coisa. Aí precisa outra vacina. E outra, e outra, e outra. Só que chega uma hora que não tem, como aconteceu. Não tinha. Mas isso já era um vírus que já existia, só que foi transmutando, né? Essa família de corona já existia. Não é que surgiu de repente um novo, não, já tinha. Só que ele foi se modificando, quando pegou, né? Que beleza, purificou, limpou, muita coisa. Sempre dá para... Mas eu acho que quem não acredita nada, não conhece nada do que Meixo Sama ensinou, acho que teve grandes lições durante essa época, né? Começou a dar mais importância para a família, né? Começou a ficar mais consciente da própria vida, da importância para algumas coisas que têm mais importância, né? E outras não. Mas algumas pessoas não aprendem nada, né? Infelizmente. Mas é assim mesmo. Bom, continuando. Quando há um tuberculoso numa família, seus parentes não conseguem se livrar da preocupação de contagiar-se a qualquer momento. Então, tomam o máximo de cuidado para não se resfriarem. Olha, cuidado, você pode ficar gripado. Cuidado com o quê? Olha, não sai na chuva, não toma friagem, não toma gelado, não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Isso é uma loucura. Né? Quando a gente entende, vê que, nossa, como que é? Por isso quando a gente conhece pessoas assim, que não entendem nada, se você começa a falar, a pessoa te isola. Interessante. A gente vai ficando isolado, né? Vai ficando isolado se você fala. Por isso muitas pessoas param de falar, não falam mais nada. Mas a gente tem que ter nesse ponto o ego ajuda muito. Ego forte. Você não quer saber, você vai e fala. E ainda fala assim, não, vocês vão ter que me engolir, eu vou ficar aqui com vocês falando. Vocês vão ficar me escutando a vida inteira isso daí. E fica ali martelando, uma hora quebra. Uma hora a pessoa começa a perceber por ela mesma. Mas ela tem que alguém ter falado pelo menos uma vez, né? Aí ela vai lembrar, olha o que ela falava, estava certo. Aí desperta. Mas se Meixo Sama nunca tivesse falado nada, seria de nós, né? Quem é que ia descobrir tudo isso? Será que alguém ia descobrir? Né? Acho até que ia, mas eu acho que ia demorar muito. E não ia se salvar ninguém. Tem a parte do juízo final que ele fala, né? Da purificação enorme. Que ninguém vai estar preparado e que vai sucumbir todo mundo. E muitos espíritos vão ser destruídos. Vão deixar de existir. Não é só a parte material, tem a parte espiritual. Aliás, lá acontece primeiro do que aqui. Se preparar, né? Entender bem. E quando vier a limpeza, saber que você está sendo privilegiado. É um privilégio. Você entendeu. Você vai viver naquele mundo de prometido, né? Mundo prometido, essas coisas. Parece coisa tudo do antigo, né?
Não é fácil. Quando por acaso apanham uma gripe, logo pensam estarem contaminados. Aflitos, recorrem ao auxílio da terapêutica médica. O medo, aliado às toxinas dos medicamentos e a paralisação da purificação, acaba gerando a tuberculose. Entendeu? Você foi bloqueando as gripes, nunca deixava sair aquelas toxinas que a gripe elimina. Aí foi aparecendo coisas piores. E aí essas piores também sendo evitadas. Aí vem pior ainda. E é uma crescente. Cada vez vem uma doença mais grave, mais intensa, com um conjunto assim, como por exemplo foi o caso da Covid. Aquilo afetava tudo. Rins, pulmão, estômago, tudo. Cérebro, né? Visão, audição, Ainda tem gente que né? O olfato, paladar, mexe, tudo, tudo. Por isso, uma excelente purificação, porque limpando tudo. Mas se recorrer a tratamento médico, impede, e aí já viu, né? O que vem depois disso? O que vai vir depois disso ainda? Esse é o problema, viu? Sim. Eis porque ainda perdura a tese do contágio. Para provar o contrário, seria interessante escolher entre os meus adeptos um número de indivíduos que poderia chegar a 10 ou 20 mil para uma experiência definitiva. Acho que nós temos feito em nossa vida essa experiência, uns menos tempo, outros muito mais, né? Tem pessoas que já estão fazendo essa experiência há mais de 80 anos, que ainda estão vivos, né? Tem outros que já parece que mais de 100 anos. Tem japonês no Japão, discípulo de Meixo Sama, que mais de 100, chegou, atingiu 100 anos de idade, nunca fez tratamento médico. Nunca foi ao médico. Nunca foi fazer um diagnóstico. Não é? Meu sensei, reverendo Nakahashi, conheceu a messiânica, tinha 10 anos de idade. Até os 10 anos, tomou. Inclusive bastante. E de um tipo horroroso, que é o Kampo, que é o chá, né? É, o veneno natural, né? Mas depois, até o dia da morte, nunca mais. Nunca mais. Irmão dele, outro sensei meu, irmão do meio, desde que nasceu, quando nasceu, ele é 20 anos mais novo, eu acho, 10 anos mais novo, não lembro. 10, acho que 20 anos mais novo. Desde que já nasceu o messiânico, então nunca, mesmo assim, nunca, nada, nunca, nunca. Eu tenho parentes meus, sobrinhos, netos, que nasceram em casa e que nunca tomaram uma vacina. De vez em quando eles vêm aqui. Interessante. Também conheço amigos meus que têm filhos, também nunca. Entendimento, né? Saudável, inteligentíssimo, sensível, espirituoso, é muito diferente, viu? Causas espirituais da doença. Outra causa da tuberculose é de ordem espiritual.
O espírito de uma pessoa que morreu de tuberculose pode encostar em algum dos genitores, irmãos, parentes, amigos íntimos ou na pessoa com a qual manteve uma ligação amorosa. Quem sofrer o encosto manifestará então os mesmos sintomas do falecido, dando a impressão de ter havido contágio. Não é só tuberculose. Qualquer doença que esse espírito... tem espírito com tuberculose? Tem. Espírito não tem o corpo físico, mas tem o corpo espiritual, que é igual o corpo físico. Tem pulmão espiritual, coração espiritual, rim espiritual, tem tudo. Interessante, né? A gente não purifica só aqui, lá também, lá muito mais que aqui. Só que lá não tem o corpo físico, que funciona como uma espécie de escudo e que faz o sofrimento ser menor. Por isso eu falo, a gente é muito privilegiado de ter entendido e de praticar, porque lá é muito pior. Muito pior. A história fala, né? Sim. Então, qualquer doença, parente, amigo, pessoa que tem uma ligação muito forte com você, que tem também uma afinidade para que aquilo aconteça, nunca é por acaso, e também você tem a mesma toxina e a mácula que aquela pessoa tem, senão não encosta. Aí vem encosto. O problema é que a gente tem muito, então está sujeito. Mas a causa do encosto são as nossas impurezas. Pessoa que já está mais purificado não recebe encosto. Ele vem, quer encostar, mas não tem onde ficar. Não tem onde grudar. Não tem o que fazer. Então não consegue. Em você não chega. Não chega. Mais uma vantagem. A vantagem desse entendimento do que é a doença, da lei da purificação, tudo, é gigantesca, enorme. Está acabando, calma. Quem sofrer o encosto manifestará então os mesmos sintomas do falecido, dando a impressão de ter havido o contágio. Mas não houve. Não houve contágio. Houve o encosto. Como é que a medicina vai descobrir um negócio desse? Impossível. Né? Ou, assim, o Mestame explica muito bem isso, ele fala assim. A gente tem toxina no corpo, então tem toxina no corpo, tem nuvem no espírito. No mundo espiritual, que precede a matéria, surge uma espécie de vírus, de micróbio espiritual, que se alimenta das nuvens. E ele começa a se proliferar espiritualmente para eliminar aquilo e se manifesta, reflete no corpo físico. Então surge espontaneamente dentro da gente vírus e bactérias que se alimentam das toxinas, que são as nuvens materializadas. É fácil entender, né? Acreditar, não sei. Quem não acredita em espírito, em Deus, em nada, não vai acreditar. Mas quem acredita e é curioso e quer testar, testa, vai ver a veracidade disso. Na própria pele, não é que o outro falou, você confirmando. Surtos. Ultimamente tem se registrado alguns surtos de tuberculose nas escolas primárias. Nesses casos, as pesquisas sempre revelam a presença de 1 ou 2 professores portadores de tuberculose. Surge então um clamor responsabilizando esses indivíduos pela contaminação. Na realidade, isso não é uma surpresa, pois sempre são encontrados, após um exame rigoroso,
2 ou 3 pessoas com tuberculose ativa em qualquer escola e não somente naquelas em que foram verificados os surtos. Portanto, não se pode dar muita credibilidade à teoria da contaminação. Outra coisa é, vírus entrou, manifestou na pessoa. Essa pessoa, quando fala, quando sai partículas, gotículas visíveis, né? A olho nu até. Tem pessoa que, inclusive, você falar muito perto, você precisa de um guarda-chuva, né? Porque a pessoa fala cuspindo. E às vezes é espumoso e gruda na sua cara. É mentira. Não, é verdade, tem gente assim. E o pior é que você está falando assim com a pessoa, né? Tal. Aí a pessoa, tem pessoa que não se conforma a essa distância. Ela vem, viu. Você vai fazendo assim, nossa, pra que tá? Eu não sou surdo. Pode falar daí de onde você está. Mas não é por medo de nada, é por uma questão de higiene, né? Nem de higiene, de nojo mesmo. De nojo mesmo. Ficar sendo cuspido. Bom, dentro disso, uma pessoa que está com o vírus, com a bactéria, dentro disso, tem uma vida enorme dentro da saliva do ser humano. Tem bilhões de seres vivos ali. Nós temos não sei quantos trilhões de bactérias vivendo dentro da gente. Tem muito mais bactéria dentro do ser humano do que fora. Entendeu? Porque nós temos muito. Tem umas que são nocivas, tem outras que não são. Elas fazem parte de um equilíbrio natural do corpo. Enfim, a pessoa pegou, né, aquele, cuspiu, acertou bem, o outro estava olhando assim, o outro fala, tá assim, ó. Entrou, cuspiu dentro da boca do outro. Vírus entra. Se aquela pessoa tem o mesmo tipo de toxina que esse vírus se alimenta, esse vírus vai entrar e fazer o trabalho dele, que é comer, se alimentar daquilo. Depois que acabar de se alimentar, o vírus morre. Então, não é que não existe contágio. O contágio existe, mas na verdade, a pessoa só vai manifestar os sintomas se ela tiver aquela toxina. E esse é o problema. Não adianta você eliminar o vírus, porque mesmo que ninguém cuspa na sua boca, ele vai surgir dentro de você. De uma maneira espiritual, ele se materializa. Dava para fazer um filme, né, disso daí? Dava para fazer um filme de ficção, né? Sci-fi. Mas só fala que um dia vamos fazer. Na Era do Dia vai ter um filme sobre... ele fala com uma empresa nipo-americana, né? Uma empresa americana que comprou uma empresa japonesa de televisão, de filmes e tal. Isso já aconteceu, não lembro qual é, se é a Sony Pictures, alguma coisa, não sei qual é. E que vai fazer então um filme da vida desse japonês que descobriu tudo há centenas de anos atrás sobre isso. Interessante como ele sabia, né? Presente, passado, futuro. Quem xingi, inglês. Tá bom. Por hoje, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.